Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 24 de outubro, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. É uma alegria ter você aqui conosco. Quem pela primeira vez está nos encontrando aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa aí as notificações. Para o YouTube é muito importante o like, o joinha. Quando você faz isso, você está impulsionando o vídeo dentro do YouTube para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, tá bom? Vamos ao evangelho então dessa segunda-feira, Lucas 13, do 10 ao 17, e diz assim: Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado. Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma multidão alegre, uma mulher cheia de fé e um chefe da sinagoga hipócrita. Esses são os personagens do evangelho de hoje ao redor de Jesus. E tudo isso acontecendo dentro de um lugar sagrado, de um lugar santo, a sinagoga. A sinagoga, na época, seria para nós hoje como são as nossas capelas. O povo judeu tinha o templo em Jerusalém, que é o lugar do sacrifício, da oferta, da Páscoa, né? E aí longe, nas comunidades, nos interiores, tinham as sinagogas, que não podia ter e não se fazia o sacrifício do Cordeirinho de Deus, né? Mas se celebrava a palavra de Deus, a leitura dos profetas, dos salmos. Então seria para nós católicos hoje como as nossas capelas, às vezes do interior. Tem lá a igreja matriz, né? Onde tem as missas solenes e tudo, e tem a sinagoga, onde o povo se reúne também para rezar, para celebrar. Tá, vamos resumir? Era a igreja da época, seja lá qual for então, era a igreja da época. Portanto, lugar sagrado, lugar de gente boa. Mas tanto lá como cá, hoje ou ontem, na sinagoga, na igreja, tem todo tipo de gente e coração. Os admirados, os enfermos e os hipócritas. Portanto, quando a gente lê esses textos e as dificuldades de Jesus com a sinagoga, isso também já nos ajuda a não ter susto hoje. Muitas vezes isso nos acontece perceber dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, todo tipo de gente, todo tipo de coração, né? Mas vamos ao evangelho então, que ele é belíssimo. Nessa sinagoga, portanto, um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar bom de se ir, melhor estar ali do que em outro lugar. Tem uma mulher, ela está ali, no lugar certo. Ela está ali rodeada de pessoas certas, que escolheram ir à sinagoga, ao invés de fazer qualquer outra coisa sem valor, resolveram dar esse tempo a Deus. Ela está diante da pessoa certa dessa vez, finalmente. Jesus também está ali, como que dando sentido e unção a essa sinagoga, que por 18 anos não conseguiu fazer nada por essa mulher, né? Um lugar sagrado, porém, talvez vazio de fé, mas dessa vez Jesus está ali. Então ela está no lugar certo, com as pessoas certas, diante da pessoa certa. E ela teve o coração certo, um coração expectante, um coração dócil à fé que Jesus quer que ela tenha. E é tão lindo de ver, vendo-a, Jesus a chamou. Todos os outros milagres de Jesus são as pessoas que veem Jesus, que chamam por Jesus. Nesse aqui, Jesus vê, Jesus fala, Jesus chama. Essa mulher não abriu a boca para receber o milagre. A compaixão de Jesus com esses que são os últimos. Naquele tempo, ser mulher era muito difícil. Ser uma mulher enferma, mais difícil ainda. Ser uma mulher enferma dentro de um ambiente onde a religião da época fazia todo mundo olhar para aquela mulher como uma desgraçada, porque a enfermidade era castigo, então essa mulher também, será que não é uma pecadora? Jesus viu, Jesus chamou, Jesus interveio na vida dessa mulher
a misericórdia de Jesus com os últimos, com os desesperançados a ponto de nem pedir. Talvez essa senhora, coitadinha, estava querendo muito pedir uma bênção para Jesus, mas ela tinha vergonha, ela tinha medo, talvez até do chefe da sinagoga, vendo-a. Jesus a viu. Jesus nos vê, né? Jesus a chama. Então a gente precisa dar um passo em direção a ele. O Senhor nos chama. Mulher, chamou-a, né? Trouxe para perto de mulher. Estás livre da tua doença. Tem comentaristas que dizem que a tradução esse livre seria desligada da tua doença, né? Desatado esse nó. Deixa essa doença aqui, vá sem ela. Você está desligada dessa doença, né? Era uma mulher encurvada, olha só, incapaz de se endireitar por si mesma. Ela já não tem mais força para olhar para cima, para estar com a coluna ereta, né? Para estar digna. Uma mulher que anda olhando para baixo. E muitas pessoas também vivem uma vida encurvada, não é? Sobre si mesmos, olhando para o próprio umbigo, para a própria dor, para o próprio passado. Às vezes a gente, na nossa ambição, no nosso sonho, no nosso prazer, ou na nossa dor, nas nossas decepções, a gente fica encurvado sobre a gente mesmo, né? A gente não vê os outros, a gente não vê Deus, a gente não vê nem Jesus chamando. Então Jesus quer essa mulher em pé. Você está desligada, está livre dessa doença. E aí então Jesus coloca as mãos sobre ela. Imagina, um homem, um rabi, né? Jesus era rabi, era mestre, pregador da sinagoga, tocar uma mulher, ainda mais uma mulher enferma. E imediatamente ela se endireita, começa a louvar a Deus. Veja, Jesus que toca as dores humanas, enquanto todo mundo acha que isso deixa o outro impuro, não pode tocar, vai ficar impuro. Jesus tocava em todos, né? E ele não ficava impuro. Ele tirava a impureza. Ele não ficava doente. Ele tirava a doença, né? Mas aí, nesse lugar, então, temos lá o chefe da sinagoga. Ai, que triste. O chefe, o líder da sinagoga. A gente pode pensar assim, o homem que devia ter mais noção de Deus, de quem é Deus, do que de fato deixa Deus bravo, do que de fato deixa Deus feliz. Um homem totalmente de ponta cabeça. Ele fica furioso. Porque hoje é sábado, sábado é o dia do descanso, não é o dia de obras, e curar é uma obra. Um homem, veja, ele fica furioso, porque ele de fato acredita que Deus está chateado com Jesus, que Deus está chateado com a velhinha, que Deus está chateado com o povo que foi ali pedir cura e milagre para Jesus. Ele de fato acredita que ele está defendendo Deus aqui. Ele de fato acredita que ele está defendendo a sinagoga. Por que ele fica furioso? Aí ele vai dar argumentos religiosos para a sua fúria. Ele vai dar argumentos sagrados para a sua ira. Você não acha interessante? Olha isso, gente. Às vezes a gente vai lendo o Evangelho e de vez em quando assim essas coisas vão entrando em nós e precisam nos levar a pensar. Um homem furioso contra uma doente, um homem furioso contra um Jesus, um pregador que está ali, para ele era isso Jesus. A gente sabe que Jesus não é só isso, óbvio, né? Aquela multidão que está ali, ele está, enquanto estão todos admirados, ele está furioso. E por que ele está furioso? De onde é que vem essa fúria? Vem do que ele acredita que Deus acha muito importante. E ele se coloca aqui como alguém que está protegendo a sinagoga. O que ele começa a dizer? Tem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser curados, mas não em dia de sábado. Veja, é uma argumentação religiosa. É uma argumentação de quem pega textos da Bíblia, de quem faz um raciocínio em favor de Deus, da sua própria comunidade, de si mesmo, mas está tudo tão embolado. Tanto que daí Jesus vai dizer no versículo 15, hipócritas, deixa de ser hipócrita, rapaz. Você não solta você não vai lá no curral, mesmo sendo sábado, soltar o seu boi, que é mais ali, o jumento, para dar de beber, porque coitadinho do boi. E veja, boi e jumento, se ficar um dia sem beber água, não morre, não. Não morre. Mas você chega a ter dó do boizinho, né? Você chega a ter dó do jumentinho, não chega? Você não tem compaixão dele? Ou talvez compaixão de si, se ele ficar com sede, sei lá, emagrece, eu não consigo vender pelo mesmo preço, você tem dó do seu dinheiro? Eu não sei do que você tem dó, mas você tem dó. Hipócrita. Cada um de vós não solta, não desamarra um boi para ele poder tomar uma água no calor, mesmo que seja sábado? Esta filha de Abraão, e aqui, Jesus de novo toca profundamente nas fúrias desse homem. Filha de Abraão. Quem é essa senhora encurvada? Não era assim que o chefe da sinagoga chamaria essa mulher. Ele chamaria por adjetivos, por palavras muito feias, muito pouco nobres, né? Jesus olha para aquela mulher e vê nela uma filha de Abraão, que está escrava, né? Que Satanás amarrou durante 18 anos. Veja, Jesus não está nem negando que talvez não fosse uma doença até por culpa de pecados espirituais.
mas ela é filha de Abraão. Às vezes a gente olha para alguém e a gente reconhece, às vezes não é nem julgamento, é só reconhecimento. O diabo amarrou aquele ali, né? Só pode ser o demônio amarrando, né? Mas a constatação do mal na vida do outro não pode fazer a gente esquecer que o outro é filho de Abraão, filho de Deus. Esta filha de Abraão, tem Satanás na vida dela? Tudo bem, Satanás amarrou, mas ela é filha de Abraão. O outro é filho do mesmo Deus. Mas está amarrada, né? Dos 18 anos sofrendo. Não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado. Será que Deus está bravo com isso? Será que Deus está ofendido com isso? Será que Deus está colocando mais em conta o sábado do que a prisão que se desfez? Esse é o seu Deus, chefe da sinagoga? Que Deus diferente do nosso? E apesar de estar no mesmo lugar. Na mesma sinagoga, parece que existem dois olhares e duas compreensões tão diferentes a respeito de quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele espera, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E aí diz lá o Evangelho, essa resposta envergonhou os inimigos de Jesus. Né? Envergonhou os inimigos de Jesus. Porque nessa resposta de Jesus ali, ficou claro para eles, né, que eles eram muito corretos, mas o coração deles era muito duro. Eles eram muito certos, mas o coração deles consegue ter mais dó do boi, do jumento, do dinheiro, do sábado, do templo, do que do outro ser humano. Jumento e boi e parede de sinagoga não são filhos de Abraão. Essa mulher é. Mas aí a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. Portanto, irmãos, na nossa sinagoga, na igreja, tem todo tipo de temperamento, de atitude, de concepções. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não ser hipócrita e parar de olhar e não acabar, né, não olhando o outro como um filho de Abraão. E se hoje, diante de Jesus, a gente se sente talvez muito encurvado, muito pesado, né, não conseguindo se endireitar na vida, diante das coisas. Hoje é uma segunda-feira, talvez muitos de nós não estejamos começando essa segunda-feira endireitados, talvez a gente está todo meio torto, bastante curvado e pesado. Nos coloquemos diante de Jesus, escutemos Jesus que nos diz: você está livre. Deixa eu tocar você, endireita, louva a Deus, volta para casa e vá em paz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.